Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 7h30 e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Alguém vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos o nosso amigo Walter, que falará sobre a ação da prece. E o preparo de hoje é do livro O Espírito da Verdade, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O tema é Prece no Templo Espírita, capítulo 28, item 4. Senhor Jesus, abençoa, por misericórdia, o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, ergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos procurar relaxar, esquecer nossos problemas do dia a dia, nesse tempo onde estaremos aqui. Vamos focar, nosso pensamento, nossos sentimentos para este momento, para que possamos depois refletir e agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a toda essa espiritualidade que preparou esse ambiente, por estarmos aqui reunidos nessa energia, nos envolvendo com esse amor, com esse acolhimento, que a espiritualidade possa amparar, intuir o Walter, que preparou esse tema para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, abençoando essa nossa vontade de estarmos aqui para mais uma noite de estudo na nossa casa. Bem, hoje o tema é a ação da prece, e a gente já iniciou aqui com uma prece maravilhosa do Emmanuel, uma prece espírita, recheada de tudo aquilo que a gente
pede, que a gente agradece, que a gente louva, né? A oração é composta principalmente disso, primeiro vamos louvar, agradecer, que muitas vezes a gente acaba pedindo, né? E a gente acaba só pedindo, esquece de louvar, esquece de agradecer. Mas uma oração básica, não é isso, né? Louvar, pedir e agradecer. A oração, ela esteve presente sempre na nossa mente, né? Ela está na nossa consciência, originário do que Deus deixou conosco, quando nos tornamos espíritos, né? Homens, né? Espírito simples e ignorante. Deus deixou esse grande dom para todos, para todas as criaturas, a possibilidade de a gente se comunicar com Ele. E a gente sabe que lá no início dos nossos tempos, né, nós tínhamos nessa consciência a existência de um ser supremo. Mas a nossa ignorância era muito grande, né, gente? Então, a gente olhava lá o trovão, aquele estardalhaço que os relâmpagos fazem, a gente achou que era Deus, né? A gente olhou o poder do sol, era um Deus. O poder de tudo que estava previsto na natureza, o seu grande estardalhaço, né? A gente acabava designando. E para que a gente pudesse obter, né, o necessário para a nossa vida, a gente acabava rezando, dava nome para esse, tantos outros, né? A lua, né? Tudo que era poder na natureza, a gente designava achando que era o Deus que estava presente. Está na natureza. Mas a gente pedia favores. E em troca, desde a nossa existência, a gente, em troca desses favores, a gente fazia oferendas, a gente entregava tudo para Deus, né, para que Deus fosse bom conosco, tivesse uma boa colheita, que os nossos animais prosperassem, que a nossa vida prosperasse. Então faz parte da nossa vida lá no início. E o medo, diante daquele poder, das coisas que às vezes arrasava, a natureza arrasava, uma chuva muito forte, a colheita que não existia, a gente achava que Deus estava irado com a gente, tá? E a gente tinha que aplacar aquela ira daquele Deus, por algum motivo ele se zangou com a gente. E a gente fazia diversos tipos de oferendas, que isso veio, né, durante séculos e séculos acontecendo. Lá no Egito Antigo, nós denominamos, né, para o povo antigo, esse um Deus supremo, a gente chamou de Hathum, né? Era um Deus supremo, Osíris, Íris, Sete, eram os deuses que lá no Egito, né, os faraós antigos, a gente deu esses nomes e fazíamos, né, essas mesmas coisas, né? Sacrifícios, oferendas, para aplacar a ira e receber benevolência, né? Isso vem sendo trazido conosco. Na Grécia Antiga, também saindo da forma do comum, nós designamos esse Deus, né, como Zeus. Depois, Apolo, Poseidon, eram os nomes que esse povo dava, não fugindo muito lá ao Egito. Então, cada qual rotulava os seus deuses, né? O povo romano, eles também não fugiram. E eles, diante da sociedade grega e daquilo que eles achavam conveniente para a sociedade romana, eles também usurparam esses deuses mais orgulhosos como eles eram e colocaram seus nomes. Então, por exemplo, né, eu não vou lembrar de tudo de cabeça, eu vou estar lendo aqui. O Zeus, para eles, era Júpiter. O Poseidon, lá da Grécia, né, era Netuno. O Apolo, como a gente viu, era Febo. Esses romanos tinham seus deuses, né? E muito tempo depois, até nos séculos já
depois de Jesus, né? A gente também vê, por exemplo, nos filmes que a gente vê desses vikings, né? Que era lá da raça nórdica, né? Escandinávia, eles também tinham seus deuses, né? Lá no século VIII, século XI, eles adoravam seus deuses, né? E esse Deus supremo para eles era Odin, Thor, como a gente ouve falar, tem até filmes hoje aí, né? A Freia, adoravam, né? E também da mesma forma, o mesmo costume para aplacar ira, aplacar coisa, oferendas, sacrifícios, né? E para ganhar uma guerra, eles adoravam Thor, né? Que era o Deus das guerras, o poderoso, né? E a gente ficou até aqui imaginando, até meio irônico isso, né? Porque a gente fica imaginando, eu estava estudando, aí eu pensando comigo mesmo, falei, cara, que confusão é isso, né? Então, numa guerra da Grécia, Roma invadiu Grécia, tomou conta de Grécia, como tomou conta de tudo, e usurparam dos gregos tudo que era bom, a sociedade deles, né? A sociedade romana era uma cópia, a sociedade grega, como os deuses também. Aí imagina numa guerra, né, entre os romanos e os gregos. Os gregos, ele ia lá e pensava no quê? No seu Zeus, né? Zeus, proteja, queremos ganhar a guerra, coisa e tal. Os romanos iam lá e também o mesmo Deus, só que o Deus deles, né, tinha outro nome, né? O Deus deles se chamava Júpiter, Zeus, né? Aí eu fiquei imaginando a confusão que era isso, né? Todo mundo tinha deuses e todo mundo queria ganhar, todo mundo queria ter a prepotência em cima do outro, né? Os favores e tudo. Era uma verdadeira confusão, e até eu penso, até hoje a gente ainda tem alguma coisa dessa, né? A gente faz uma confusão na cabeça da gente, porque o botafoguense, né? Ele, por exemplo, ele chega lá, ora para Deus, né? O que ele quer? Que o Botafogo ganhe. Aí ele vai, pega o seu santinho, agarra o seu santinho, de joelho, promete um monte de coisa para o Botafogo dele ganhar. Mas o flamenguista também quer ganhar, né, gente? E o flamenguista faz a mesma coisa. Vai e pede para Deus, promete um monte de coisa, me promete que meu Flamengo ganha, e coisa, tá, pega o santinho dele. Então a gente faz uma confusão às vezes na cabeça da gente, né? Tudo para atender, que nossos desejos sejam atendidos, né? Mas esse Deus é um só. Queiramos, né? Esse Deus é um só. E há cerca de 50 mil anos atrás, de Vedas, está nesse livro, depois da morte do Leon Denis, eles oravam já por uma divindade suprema. Oravam com muita dedicação. Esse livro, o nosso Leon Denis descreve com detalhes como era o fervor dos Vedas, né? Principalmente dos sacerdotes. Já eles tinham ideia desse Deus supremo. Mas nós realmente começamos a entender esse Deus supremo ainda com medo, a ira dele que veio ao longo dos séculos, né? Através daquele que foi o representante, o primeiro grande representante de Deus aqui na Terra, que foi Moisés. Ele mostrou esse Deus único até lá para os faraós, né? Os faraós tinham aqueles deuses dele lá, esses que a gente... Mas Moisés mostrou que o Deus era um. E o poder dele, né? Aquilo que a gente vê aí nos filmes, aí, né? Moisés fazendo as 10 pragas, aquelas coisas todas, para mostrar o poder de Deus. E depois veio todos os profetas mostrando esse Deus único, né? Que demorou muito ainda para o povo grego, o povo romano compreender esse Deus único, né? E os vikings, né, lá para o século VIII e XI, ainda adoravam esses deuses, né? Isso também só foi modificado quando os ingleses começaram a introduzir na cultura dos vikings, desse povo escandinavo, né, os nórdicos, esse Deus único também. Mas até hoje, né, eu andei lendo aí recentemente, eu fiz uma pergunta: como é que se encontra hoje
lá entre eles, né, Dinamarca, Noruega, aquela turma que era essa turma aí. Eles têm um Deus único, né, que foi o Deus único trazido pela Igreja Católica, dentro da sociedade deles, eles absorveram esse Deus único. Mas até hoje eles ainda trazem um ranço sobre isso, eles fazem muitas festas ainda, né, e comemorando esses deuses aqui. É uma tradição muito grande lá para eles. Mas foi realmente Jesus que trouxe essa ideia, né, desse Deus verdadeiro quando perguntaram para ele, né? E ele falou, ame a Deus acima de tudo e todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E faça isso que tudo mais você obterá. Resumindo com as minhas palavras, né? Mas a gente foi procurar um pouquinho e a gente viu isso aqui, ó, né? Lá no Antigo Testamento. Então, o primeiro que entrou em comunicação com Deus foi Adão, né? E depois veio seu filho Sete, está lá no Antigo Testamento, na Bíblia, né? Enoque, Noé, Abraão, Isaac, aí no período monárquico de Saul, Davi, o rei Davi, né? Todas essas turmas que se comunicavam com Deus. E eles, muitos deles se comunicavam diretamente com Deus, né? Ezequias. Aí veio os profetas, né? Elias, Jeremias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Todos os profetas, eles oravam e se comunicavam diretamente com Deus, né? Com esse Deus único. E tentavam passar isso para todos nós, para que a gente compreendesse Deus único, embora existiam aqueles que continuavam, os romanos, os gregos e tantos outros povos, né? Que tinham lá os seus deuses, né? E aí, nesse item 9 aqui, do Evangelho, nós fomos lá procurar, deixa eu ver aqui, os verdadeiros sentidos da oração, né? E quem cada registrada na Bíblia está lá, né? Por exemplo, o primeiro de comunicação entre Deus e os homens, né? A oração em nome do Senhor inicia com Sete, filho de Adão e Eva, lá em Abraão, né? Gênesis 18, 23, 23, Abraão intercede a Deus pelo povo, Davi clamou a Deus e foi atendido, né? Salmos 34, 6, Antigo Testamento, Moisés orou e Deus lhe respondeu, Jeremias, o profeta, é consolado na oração a Deus. Então, são passagens que estão no Evangelho do Antigo Testamento, é como essas pessoas adoravam ao verdadeiro Deus e tentavam passar para o povo, né, aquilo que eles sentiam nessa comunicação direta com Deus, embora eles não compreendessem direito. E aí nós vimos, quando Jesus chegou, que nem mesmo Jesus foi bem compreendido, né? Compreendido por alguns e não por todos. Mas nesse item 9, que a gente do Evangelho, a gente foi lá procurar que o significado da oração. A gente entrar realmente aí nessa ideia da ação da prece, né? E lá está assim, um resumo do que eu fiz no item 9. Porque Jesus, ele quando se retirava, e os apóstolos começaram a observar isso, né? O que ele faz que 2, 3 vezes por dia, ele que é o Filho de Deus, ele se recolhe. O que ele faz? Ele sendo Filho de Deus, por quê? E aí eles começaram a observar que Jesus ele é sempre um lugar tranquilo, um lugar calmo, e orava. E aí os apóstolos, né, curiosos, um dia perguntaram por ele, Senhor, o que fazes? Ele falou, eu oro. Eu falo com Deus. Aí eles queriam falar direto também com Deus, mas não é todo mundo que fala direto com Deus, né? Então eles perguntando, Senhor, ensina-nos a orar. Então a gente está lá para falar com Deus, né? E aí ele, como João ensinou os seus discípulos, está em Lucas capítulo 11, versículo 1,
ao que Jesus ensina a oração que chama de dominical, o pão nosso. É a primeira, realmente a primeira oração, né, completa que Jesus ensinou para a gente. Ela é completa, ela tem tudo, louvor, né, tem pedido e tem um agradecimento. E Jesus orou. E Jesus foi ensinando para esses apóstolos, como orar. E eles tinham um exemplo de Jesus. E eles perguntavam assim, poxa, a gente ora, mas por que ele, como filho de Deus, tem que orar sempre? Porque se o Pai está ligado para ele. E Jesus mostrou para a gente que ele, sendo um Espírito perfeito, ele precisava orar para ele estar sempre em comunhão de pensamento com Deus. E a gente, que a gente não tem essa mesma comunicação com Deus, precisava orar bastante também, né? E Jesus falava para eles fizerem isso aí quantas vezes for necessário durante o dia. E a gente vem trazer para os nossos tempos, a gente acha assim que já é muito legal, né? A gente acorda de manhã, a gente ora, agradece. Às vezes a gente esquece, tem gente que não faz, né? Quando a gente vai dormir, a gente dorme, né? Antes de dormir, a gente faz a nossa oração, agradece a Deus e achamos que isso é suficiente. E Jesus, ele está em comunhão. A oração é uma comunicação direta com Deus, né? Ou com aquele que a gente adora, que a gente vai ver aqui com detalhes. E aí Jesus ensinou a orar. E lá, do item 9, daqui do capítulo referente à ação da prece, a conclusão que a gente chegou foi essa, né? A oração ela deve conter louvor, pedido e agradecimento. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Para que essas criaturas lá de trás conseguissem entender isso, né? Que a gente só tinha querendo olhar para os nossos privilégios, aquilo que era necessário para a gente esquecer do outro. Mas Jesus falou que para amar a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo, não amar a nós mesmos, mas amar o nosso próximo, para que a gente realmente esteja em comunhão com Deus, né? E não é só por nós e pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Porque antigamente não se orava muito pelos mortos, não, orava mesmo pelo aquilo que estava ali à nossa volta, né? Aquilo que a gente enxergava. E essa questão de orar pelos mortos veio com a religião católica, né? Quando foi difundida, e aí nas missas, tudo se rezava para os mortos, né? E a doutrina espírita veio para esclarecer muito mais essa comunicação que a gente pode ter sempre pedindo por esses que desencarnaram. Quando oramos, podemos recorrer a intermediários ou intercessores. A gente sempre que está em comunhão com Deus direto, mas Jesus era um ser perfeito. A gente vai estar em comunhão com Deus, mas precisamos desses intercessores. Mas por que será? Será que eu não tenho o mesmo poder de Jesus? Será que a minha oração é fraca, como a gente pensa, né? Por que é necessário? Por que eu tenho que orar recorrendo a intermediários? Né? A gente ora para Deus, o Pai Nosso é isso, né? A gente ora para Deus. Mas quem está à nossa volta, primeiramente, nossos anjos da guarda, nossos espíritos, né, protetores, né? Eles são aqueles que vão, né, transmitir isso. É como se fosse o nosso celular, que a gente passa no nosso celular e vai para um lugar que acrescenta uma força nele, vai para o satélite quando ele precisa, vai para outro lugar, até chegar ao seu destino final. Né? Nem sempre nós temos essa força, que nós vamos ver aqui, para a gente estar em comunhão direta com Deus. A gente precisa estar com a nossa consciência tranquila, limpa, né? Coração puro, como Jesus falava. A nossa mente se encontra assim? Nossa mente não se encontra assim a todo momento. Então, muitas das vezes a gente precisa dos nossos intercessores, sim, né? Para que a gente possa, eles, fazer essa interligação com Deus, para que os nossos pedidos, nossos agradecimentos possam chegar a Deus, né? Então,
Como é que isso acontece? A prece é uma invocação feita pelo pensamento. O nosso pensamento está sempre equilibrado? Nosso pensamento está sempre tranquilo? Como é que está o nosso pensamento, né? Nessa ligação com Deus? E é sempre nós vamos conseguir estar em comunhão com Ele? Se a gente não cumpre o que precisamos fazer? Então, muitas das vezes, a gente não vai conseguir completar esse ciclo e nós vamos precisar desses intermediários, intercessores. Por isso que a gente ora, né, para o doutor Bezerra, a gente ora para o Francisco Xavier, ora para a nossa irmã Sheila, pedindo a eles, a gente vai estar nos comunicando com Deus, né? E aí vai retornar naquilo que seja melhor para cada um de nós. E diz assim, no item 10 desse evangelho, ele coloca: a ação da prece ocorre através do pensamento, que imerso no fluido cósmico universal, chega àquele que dirigimos a prece. Precisamos ver de intermediário. Por quê? Esse fluido recebe da vontade uma impulsão que carrega, está no Evangelho, tá? Que carrega na sinceridade do coração, na fé, é como uma corrente de energia poderosa a atingir o seu objetivo. Como nós não temos essa condição que Jesus tem, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas dificuldades, muitas das vezes a nossa oração não consegue chegar a Deus, mas tem esses intermediários que vão fazer por onde a gente chegar a Deus de qualquer forma, né? Porque talvez o nosso, como Jesus tinha essa condição, a gente não tem. Nosso pensamento é vacilante, nosso pensamento é rancoroso, nosso pensamento às vezes tem raiva envolvida, né? Isso tudo é fluido, né? Isso tudo é energia. Como é que faz a nossa vontade, o nosso pensamento chegar até lá? Se a nossa onda, ela não é uma energia carregada, uma energia, né, que possa ter essa condição, a força necessária para chegar lá. Então, aí no Allan Kardec, ele fala, né, pensamento, vontade e emoção. Allan Kardec, ele diz assim: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Para o espírito, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, está na Gênesis capítulo 14. Então, para o espírito, né, para o nosso espírito, nós podemos ter uma disposição enorme para o nosso pensamento, quando ele está condicionado em energias boas, a nossa vontade dá uma impulsão, né, que Jesus faz isso aí com muita normalidade, que não acontece com a gente, né? A gente não consegue isso, mas a gente tem poder para a nossa oração, nosso pensamento chegar até um determinado ponto e daí prosseguir, tá? Sempre vai chegar ao Pai de alguma forma, mas talvez não seja como Jesus, com essa comunicação direta. Paulo deixava isso bem claro, porque Paulo vacilou muito, errou muito, mas chegou um momento que ele encontrou esse entendimento quando ele falou assim: não sou mais eu que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. E ele já nessa condição, ele já tinha condição de se comunicar direta com Jesus. Assim como, né, Jesus falava que Pai estava comigo e eu estava no Pai. Igual Paulo, ele queria falar que ele tinha comunicação direta com Jesus, na condição que ele tinha, né? E Paulo, para chegar àquela condição, ele precisou trabalhar muito, né, gente, para poder atingir isso. Nós ainda não temos essa condição, mas a gente pode trabalhar muito para melhorar, né? Então, o pensamento, ele tem um poder imenso, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Nosso pensamento positivo atinge, né, condições dentro desse fluido cósmico, que é
a natureza, né, de todos os mundos, está mergulhado, envolvido nesse fluido cósmico, vai depender muito dessa condição nossa. Nem sempre a gente está nessa condição equilibrada. E aí eu fiz uma pergunta, tá bom, aquelas pessoas, né, que têm esse pensamento, com energias, rancor, ódio, raiva, mas como é que é isso? Aí eu lembrei daquela passagem em que Jesus levou os apóstolos para o templo e estava lá, né, um fariseu orando, e estava lá um coletor de impostos, detestado por muitos. O fariseu orava assim: eu sou isso, eu sou aquilo, coisa e tal, para Deus, né? E o coletor de impostos, né, estava ali ao seu lado e orava assim: Senhor, me perdoe, eu errei, eu vacilei, mas eu estou pronto para corrigir os meus erros. Resumindo, e Jesus perguntou aos seus apóstolos: a quem Deus escutou a prece? Daquele homem todo-poderoso, mas rancoroso? Como eram os seus pensamentos? Chegou até Deus? Deus escutou esses pensamentos rancorosos, vingativos, né, direcionando com recriminação ao outro que orava com fervor, embora ele fosse um homem, né, muito inferior na visão do fariseu. E aí os apóstolos imediatamente falaram ele, porque ele orou com sinceridade, ele orou com seu coração aberto, com arrependimento. Porque aí ele conseguiu se sintonizar com Deus, né? Porque para a gente se sintonizar com Deus, a gente precisa ter o nosso coração, isso que Jesus me falava, né? Da pureza de coração, brandos e pacífico, para que a gente pudesse ter essa condição de ter um pensamento nosso mais positivo, com boas energias, energia que a gente possa elevar o nosso pensamento numa oração fervorosa, dedicada, convicta, né? Sem privilégios, né? Que esse irmão ali, embora diante da humanidade era um pecador, era aquele que se arrependia. E imediatamente eu lembrei que eu perguntei assim: então essas criaturas, a oração deles não chega a Deus, né? E aí a nossos amigos espirituais falam: enquanto ele estiver naquela condição ali, né, dificilmente ele vai conseguir chegar até Deus. Mas em qual momento que ele pode chegar nessa comunicação através das orações, pode atingir, né, a Deus, atingir aqueles outros espíritos que estão ali prontos para ajudar? Nós precisamos encontrar um campo, nosso campo, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, aberto, né? Então eu lembrei lá de André Luiz, lá no filme Nosso Lar. O André Luiz, a gente vai lembrar, ele vivia, era uma pessoa, era um médico, ele era orgulhoso, ele era vaidoso, né? Não é o André Luiz que a gente conhece hoje, está falando do André Luiz quando desencarnou lá no umbral. Ele orava assim para Deus com rancor, com ódio, porque como eu era um médico, eu ajudei muitas pessoas, eu era uma pessoa caridosa, como você me deixou cair nessa situação aqui? Orava com raiva na direção de Deus, incriminando a Deus, né? Aquela oração dele, né, era aquela que ia, batia e voltava. Quando ele começou a observar que outras criaturas que tinham estado na mesma condição dele, naquela situação ali, elas começaram a se modificar, moldar mais o seu pensamento, deixando de recriminar a Deus, voltando para o seu interior, orando para dentro de si e chegando à conclusão: quem errou não foi eu que Deus fez em vingança de Deus, foi eu que errei, foi eu que cometi o erro. E o André Luiz chegou àquela mesma conclusão. Eu falava para as pessoas para não fumar, eu fumava. Eu falava para as pessoas para não beber, bebia. Eu falava para não comer excesso, eu comia. Eu falava isso, falava aquilo. Eu, como médico, eu tinha uma maior responsabilidade de seguir aquilo que eu falava para os outros fazerem. Então a culpa não é de Deus, né? E ele começou a observar que aquelas criaturas que tinham estado numa condição igual a dele, com a oração,
né? Imediatamente eram ajudadas, ela atendia, descia aquela luzinha que são os enfermeiros do espaço lá de nosso lar, que resgatava aquela criatura. E ele fez uma prece com muito fervor, a prece dos arrependidos, que a oração chega a Deus, né? Vai chegar esses intermediários, vai chegar a Deus, vai retornar e vai chegar, acudam a ele precisa ser ajudado. Mas é preciso arrependimento, o coração limpo, igual aquele homem lá, né, no templo. E o André Luiz fez isso, né? Meu Deus, me perdoe, o erro foi meu. Eu, né, criticava, achava que era uma impiedade sua na minha direção, mas quem foi impiedoso foi eu mesmo comigo mesmo. Então me perdoe e me ajude. Nesse momento o André Luiz foi recolhido e foi lá para nosso lar, né? Então continua aqui, né? Somos um campo de força mergulhado no fluido cósmico universal. Vamos olhar essa questão do fluido cósmico, né? Que se manifesta entre si todos. Somos o resultado do que chamamos de aura. O que é a nossa aura, né? A nossa aura é um resultado das nossas energias. Mas como é que era a aura daquele fariseu lá? Ele orando com prepotência, né? Com orgulho. Como é a aura dele? Qual era o resultado das suas energias? Do que ele pensava em forma de oração? E aí, nossos amigos espirituais dizem que a aura nossa é o resultado de todas as nossas energias. É um campo que nós temos, resultado da energia que nós compunhamos, né? Nós formamos essa energia. Ela é variável. Essa aura, né? Ela está, às vezes, alguns centímetros do nosso corpo, pode estar irradiando uma energia poderosa, como no caso do Chico Xavier. O Chico Xavier tinha uma aura de 10 metros, né? E onde o Chico passava, as pessoas habitantes lá de São Leopoldo, às vezes não estavam nem vendo o Chico, mas falavam assim, ó, o Chico vem por aí. O Chico está vendo por aí. Como é que essas pessoas sabiam? Pela energia que elas recebiam do Chico se aproximando. Então imagina quando o Chico chegava para cada um deles, abraçava, né, conversava com eles, como era essa energia maravilhosa. Imagina de Jesus. Imagina a aura de Jesus, como é que era, né? Então por isso que a gente, assim, ao longe, distante, às vezes a gente chega uma pessoa que a gente nem conhece e a gente sente aquela vibração, né, boa ou ruim, emanada daquela pessoa. É a aura, né, o resultado da energia daquela pessoa, que a gente fala assim, caramba, eu não fui, a gente até brinca, né, meu anjo da guarda não foi com dela, né, a gente brinca assim, mas tem muita coisa a ver. Ou a gente fala assim, caramba, aquela pessoa ali, cara, olha, que energia boa que ela tem, nem conheço ela, mas que energia boa, como eu me sinto bem estar perto dela. Então essa questão da nossa aura, que a aura, né, é um resultado das nossas energias e do equilíbrio dos nossos chakras, né? Que nós temos os nossos chakras frontal, né? Coronário, laríngeo, cardíaco, a parte plexo, né? Até a parte sexual básica, né? E o resultado da nossa aura é o resultado de como estão em equilíbrio esses chakras, né? Muitas vezes a gente chega aqui na nossa casa com nossos chakras desequilibrados, nossa aura bem carregada, né? A nossa aura, ela varia. Não é igual de Jesus, né? Uma constância, né? A nossa varia, conforme a gente se encontra naquele momento ali, conforme o equilíbrio dos nossos chakras, né? E a gente chega na casa do espírita, vamos tomando um passo. O que é o passo, né? Por que a gente faz uma limpeza? Começa aqui, ó, o chakra principal, né? Vamos trabalhando, vamos limpando essas energias ruins que estão ali presentes. Depois o médium vai, com a espiritualidade ajudando, introduz naquela pessoa os bons fluidos que vai realinhando os chakras das pessoas. Então muita gente chega aqui na casa espírita, totalmente desequilibrado, né? Assim, a pessoa não compreende, também é perdida, entra na casa espírita, toma um passo, sai daqui melhor, porque os seus chakras foram equilibrados.
E a gente sabe que o nosso cérebro humano, quando Jesus falou a pureza do coração, os brandos e pacíficos, ele falou, se direcionou ao coração como o órgão principal, que está mais perto da nossa mente. Ele falou como se fosse assim, o resultado realmente das nossas energias, né? Porque o nosso cérebro, ele está em comunhão, né? A medicina mostra para a gente, né? Se você pegar o sistema nervoso, está ligado ao nosso cérebro, vai passando através da nossa medula e vai sendo conectada a cada chakra nosso. Se os nossos chakras estão bem equilibrados, a nossa área está bem equilibrada, a nossa mente, corpo sã e mente sã, né? Que a gente já escutou muitas vezes isso aí dos nossos psicólogos e terapeutas, né? O corpo sã para ter uma mente sã. Então, o nosso pensamento, ele estando equilibrado, precisa que nossos chakras também estejam bem equilibrados. Como nós não conseguimos o equilíbrio perfeito, está sempre o nosso pensamento variando. Num dia eu estou muito bem, no outro dia eu não estou legal, né? E a gente não entende por quê, mas tem as explicações, né? Se a gente pudesse desenhar aqui, tem o nosso espírito, né? Está imerso na nossa carne, é como se fosse assim um fio se ligando a todos os nossos chakras. E o resultado de tudo está aqui. Tá? Então, para que a gente tenha um pensamento bom, um pensamento positivo, é necessário que a gente esteja bem equilibrado. Como nós não somos Jesus, nós não temos esse equilíbrio. Por isso da nossa variância, da nossa inconstância, né? Um dia eu oro com tanto fervor, hoje eu consegui falar com Deus, olha, senti o doutor Bezerra pertinho de mim. No outro dia a gente está orando e de repente, não sei, não consegui, né, atingir, eu acho que minha oração não chegou. Doutor Bezerra, não senti o doutor Bezerra perto de mim. É uma inconstância ainda na nossa vida, que nós vamos precisar ir trabalhando, né, onde um papel muito importante no nosso autoconhecimento, a gente conhecer o nosso organismo, conhecer, né, as funções do nosso organismo, tentar equilibrar todas para que a gente possa ter uma áurea, né, mais constante, coisa que a gente está trabalhando. O autoconhecimento, como a gente já falou muitas vezes aqui, muitos colegas já falaram, a meditação proporciona isso. E aí a gente vai conseguir um dia fazer uma oração que a gente possa se conectar melhor, né, com Deus, com os bons espíritos. Então diz assim, somos o resultado do que pensamos, como também em nosso pensamento estão as energias dos nossos atos. A pessoa rancorosa vai ter um chakra bom? O que vai se instalar dentro daquela pessoa, naquele chakra que estiver mais desequilibrado? Aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, aquela inveja, aquele ciúme, né? Assim como a pessoa que está sempre procurando viver no bem, viver em paz, viver em harmonia, ela vai conseguir ter os seus chakras mais equilibrados, né? E com isso, qual é o resultado? Um pensamento melhor, que é notado por todos. E esse pensamento melhor melhora muito a minha comunicação com o alto. Apraz mais aos bons espíritos, a Deus a oração simples e sincera, feita pelo coração limpo, dos que pelo coração aqui, a gente está no resultado, a gente usa o coração como símbolo, né? Mas o coração limpo está aqui, ó. Não? O coração é um órgão muito importante. Mas quando Jesus falou do coração puro, né? Ele falava do resultado das nossas energias, dos nossos pensamentos, né? Como aquele fariseu rancoroso, olhando para o outro, ia conseguir se comunicar com Deus com aqueles pensamentos ruins. Adianta eu fazer oferendas, fazer um monte de oferendas, prometer um monte de coisa para garantir alguma coisa, como era feito antigamente, para os deuses? Ou eu consigo me comunicar melhor, né, quando eu estou com o meu pensamento mais limpo, né, mais puro? Por isso que Jesus usava o simbolismo do coração, que pensa no bem do que as muitas repetidas orações feitas, que a gente acreditava que com isso
a quantidade de orações ia resolver toda a nossa forma de comunicação e a garantir os privilégios que a gente queria para a gente, né? Então, muitas vezes a gente chegava para se confessar numa igreja e, diante de tantos erros, o padre chegava para a gente, ora 1000 Ave Marias, 2000 Pai Nosso, como se aquilo ali fosse, né, chegar a Deus, né? Se a pessoa não tiver com fervor, com fé, ela pode, com uma oração, né, se comunicar com Deus mais do que diversas orações, né? Jesus reconhecia a força da vontade e do pensamento, como a fé que curava, como no caso da mulher hemorrágica, né? O que foi que tocou a Jesus? A oração sincera, fervorosa daquela mulher, embora do seu corpo doente. Mas ela supriu, né, aquela doença que ela tinha, a hemorragia, né, com uma fé fervorosa. A fé dela era tão grande, essa fé de coração, que no meio daquela multidão de muita gente ali querendo 1000 favores, né, indo atrás de Jesus, aquela mulher tocou só no manto de Jesus, como se fosse a oração dela, né? A oração dela era com muita força, e Jesus imediatamente parou no meio daquela multidão e falou, alguém com muita fé, com muita energia, me tocou. E Jesus procurou e viu aquela mulher, imediatamente falou, a tua fé te curou. Que Jesus já sabia o que passava na cabeça dela, né? E assim é com as nossas orações, né? Agora, e o pensamento negativo vacilante? Não? Nos proporciona desequilíbrio nos chakras, irradiando uma aura de energia descarregada negativamente. Que não adianta eu querer 1000 condições, fazer 1000 oferendas, pedir 1000 coisas, que se ela não vai ser atendida da forma como eu desejo, né? Jesus vai estar sempre escutando as nossas orações, mas como a gente deu o exemplo, a quem mais tocou, né, a Deus? Quem mais tocou a oração daquele fariseu orgulhoso ou daquele coletor de impostos sincero e arrependido, né? E nós vamos também procurar lá no item 15, depois, aqui foram as conclusões do item 10 que eu já passei, né? E Jesus, ele recomenda para a gente orar em secreto, não é pela quantidade de preces que sereis escutados, como a gente falou, mas sim pela sinceridade, pelo coração simples, sem mágoas ou rancores por qualquer semelhante. Orai com humildade como um publicano e não com orgulho como um fariseu. E no livro, esse livro de preces espíritas, coloca assim para a gente, né? A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo, sem enfeite. Cada palavra deve ter o seu alcance, revelando uma ideia, fazer vibrar uma fibra da alma, pois do contrário são somente ruídos mal percebidos. A pessoa que não tem o seu pensamento, né, positivo, equilibrado, que é essa condição que está aqui, ela não vai conseguir, né, entrar em comunhão de pensamento com Deus. Aí, muitas vezes a pessoa vai procurar outro tipo de ajuda, né? Ele vai conseguir, com aquelas oferendas, com aqueles sacrifícios que a gente vê por aí, né? Se comprometendo com aqueles que não têm ligação direta com Deus, né? Como a gente sabe. Ele vai até conseguir alguma coisa, mas não através do mecanismo normal, comprometedora, cheia de dívidas, porque aquele mecanismo que ele vai usar não é um mecanismo de ligação com Deus, né? Então, são somente ruídos mal percebidos, não? E aí, no item 15, nós pegamos também do item 15, essa passagem assim, né? Está no pensamento e na vontade o poder da prece. Então, está no pensamento e na vontade o poder da prece.
que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós, em comum. Como é que Jesus simplificou isso? Jesus foi um encontro já planejado daquela mulher samaritana. Os samaritanos tinham raiva, né, dos outros judeus, porque eles queriam ir lá no templo para poder lá se comunicar com Deus. E eles criaram o seu próprio templo em Samaria, porque lá eles achavam que só no templo que eles iam conseguir se comunicar com Deus. Tá? O que Jesus fez para aquela mulher, né? Além da passagem que a gente conhece com relação à vida dela, Jesus falou também sobre a forma de orar. E passou para ela, vou falar com as minhas palavras, né? Você não precisa de um templo. Recolha-se contigo mesmo, né? Fale com Deus com sinceridade do coração. Peça para Ele. Você pode pedir, deve pedir. Agradeça, louve, né? Mas tente conversar com Ele onde você estiver. Não importa o local, importa essa comunicação de você, da tua mente, com esse ser supremo ou com aqueles que são intermediários, né? Então, a importância que Deus mostrou para aquela mulher não estava no templo, não estava no local, não estava onde, né? A situação estava dentro dela, está dentro da gente, essa condição, né? Eu não preciso ir para a igreja para lá para orar, eu não preciso vir aqui para o Bezerra para orar, eu não preciso ir para outro local para orar, eu posso fazer isso comigo mesmo, basta me recolher. Basta me sintonizar com sinceridade no coração, abrir minha mente, né? E a gente poder se conectar com Deus ou com esses intermediários que a gente utiliza, né? Então Jesus mostrou para ela a ação da prece. A prece não precisa de intermediários, né? Eu posso me comunicar. Às vezes, na minha fraqueza, eu vou para o doutor Bezerra, vou para uma irmã Sheila, né? Sempre querendo que Deus me atenda, me ajude, e aí eu vou procurar esse intermediário. Mas eu posso também, né, se eu tiver uma condição melhor, com essa mente mais apurada, me comunicar com Deus também diretamente. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? E aí, gente, para finalizar, eu trouxe aqui uma oração. Ele está falando da ação da prece, que a gente pode sentir isso agora, né? Porque tem um momento que é um momento maravilhoso. Se a nossa palestra tivesse começado às 17 horas e terminado às 18, eu ia dizer para vocês, como a espiritualidade fala, que um momento assim precioso, maravilhoso, que nós temos no nosso dia, é às 18 horas. Eu procuro sempre às 18 horas, quando a gente pode, né? Mas sempre que dá. Eu me recolho com a minha esposa, a gente faz a nossa oração, e a gente tem até canais, né, do YouTube, de outras que fazem isso, e a gente se recolhe em oração. Por quê? Porque o André Luiz nos fala que esse momento, né, é um momento maravilhoso. Nosso lar, onde as pessoas estiverem, elas param e entram todos em sintonia com a Mãe Maria. Então vocês possam imaginar o poder que tem esse sincronismo, né, de pensamentos, quando, por exemplo, a gente reúne em grupo para fazer uma oração. O meu pensamento com só ideia, uma só vontade, só ideia unido ao do Leque, ou de outras pessoas, né, do Neil, ou com outras pessoas, o poder que ela tem. Então, às 18 horas, é um momento assim maravilhoso, que a gente pode sincronizar nossas orações com outros, fazer nossos pedidos, orar, pedir pela humanidade, pedir por tudo, né? É um poder maravilhoso. Nosso lar se
param, todos levam seu pensamento à Mãe Maria e aí sincronizam seus pensamentos. E aí no nosso planeta Terra, muita gente faz isso. A religião católica, não precisa de religião, né? Muitas religiões fazem, cada qual derivando para aquilo que ele acredita mais. Aqui na nossa religião, né, cristã, a gente pode fazer isso direcionando a Mãe Maria, que é um momento precioso. Então eu trouxe aqui, essas aqui são as conclusões que eu já falei, né? O pensamento na vontade, pode orar em todos os lugares. Eu trouxe aqui uma oração, vamos sair daqui. Acho que. Ela não está ali porque a gente botou. Não está aqui não. Que a gente já botou a oração de Maria junto. Aqui, ó. Cadê o nosso pendrive desligou? Vou botar ele aqui de volta. Vamos juntar os nossos pensamentos nessa oração, que é de Ismael. Vê ali o som ali, por favor. Aumenta o som do notebook. Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que trago a todos a prece de Ismael, protetor espiritual do Brasil. Então eu convido a todos que possamos nessa manhã elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando com os nossos amigos da espiritualidade, para que fluidos amorosos possam cair sobre o nosso planeta Terra. Glória a Deus nas alturas, paz ao homem na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde todos os nossos sentidos à luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pecado e ao passado, fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falantes, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio santuário, bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, e brilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados em teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escravosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. A minha estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade
humanidade inteira. Em nome do grupo Unidos pela Doutrina Espírita, nós desejamos para todo o universo felicidade, escolhas, oração, gratidão, tolerância, calma, fé e amor. Para a educação música. Então, meus irmãos, para finalizar, né? A ação da prece está realmente nos nossos pensamentos, nossa vibração, nossa sinceridade, né? Nessa comunicação, onde o nosso coração, símbolo, representa, né? Quem somos. A gente não tem como enganar a Deus, não temos como enganar os bons espíritos, porque nós somos essa energia que está aqui. Né? Nossos chakras dizem que nós somos, nossa aura diz que nós somos. O resultado da energia com que eu comunico depende da energia em que eu faço de mim mesmo, né? Que eu posso melhorar, evoluindo, construindo dias melhores, trabalhando para que eu possa um dia atingir essa condição que o nosso Paulo tinha em comunicação com Jesus, né? E nosso mestre com Deus. A gente hoje já temos uma grande condição de comunicar com esses irmãos, a gente sente a resposta, né? Esses que estão ao nosso redor, doutor Bezerra, nossa irmã Sheila, né? Doutor Miguel Couto, todos esses irmãos que estão aqui nos auxiliando, e que a gente possa melhorando através das nossas virtudes, sempre evoluindo, procurando através do autoconhecimento, a gente burilando aquilo que a gente ainda tem de ruim, né? Que faz com que o nosso pensamento se selante e a nossa prece não seja tão perfeita como a gente acha que é, muitas das vezes. Então, que a gente possa cada vez mais criarmos dentro de nós mesmos esse mecanismo que a gente possa se comunicar com Deus, com esses bons espíritos, sempre numa condição melhor. Que a gente possa evoluir, progredirmos, essa doutrina maravilhosa nos mostra esse caminho, cada um de nós sabemos como fazer. Vamos fazer, né? Esse é o convite que eu faço hoje. Então, obrigado pela atenção e muita paz para todos nós. Vamos agradecer ao Walter, né, pelo seu estudo, pelas suas informações. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus, ao Dr. Luzias Menezes, toda a sua equipe, por mais um dia, essa palestra, essa reflexão, esse momento de estarmos aqui reunidos, num só pensamento, voltado para o bem, voltado para o amor, para o aprendizado, para a nossa busca de sermos melhores, de estarmos melhores. Muita gratidão. Que os nomes colocados nas caixas de prece também possam receber essas energias enviadas pelos nossos pensamentos, pelo nosso amor, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos aqui, levando toda essa energia, esses fluidos para o nosso ambiente, para aqueles que não puderam estar aqui conosco. Que Deus nos abençoe sempre, que assim seja, graças a Deus.